desafios crescentes no agronegócio, garantir a precisão e eficiência desde o plantio se tornou uma necessidade para os produtores que buscam cada vez maior produtividade e sustentabilidade. Hoje a gente vai mergulhar no tema tecnologias de aplicação e entender como elas estão transformando o setor e gerando ganhos reais para o produtor. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve e aproveita para compartilhar esse conteúdo. E para isso, a gente convidou o diretor da Fert System, o Evandro Martins, que vai trazer informações valiosas sobre tendências, avanços e o que essas tecnologias estão gerando de ganhos reais para o produtor e ajudando eles no dia a dia. Evandro, é um prazer te receber aqui, seja bem-vindo. Da mesma forma, Fábio, espero atender as expectativas de vocês aí. E a gente está vivendo realmente um momento bastante complexo, tanto na vida, como a gente estava comentando, né, nas questões de tecnologia, mas a gente é centrado e comenta muito das 3 porteiras, né, que é o antes da porteira, depois da porteira e dentro da porteira. E dentro da porteira realmente a situação é bastante complexa e tem grandes desafios para que isso aconteça, né. Principalmente pela questão da questão climática, né? Porque a lavoura em si é uma indústria a céu aberto. Verdade. E tem que efetivamente trazer mecanismos e sistemas que possam auxiliar o produtor, haja visto que no plantio, que é o nosso core, existe o custo de formação da lavoura se concentra no plantio em torno de 65% a 70% do custo da formação da lavoura. Então é muito delicado esse processo e é definitivo a partir do momento que ele instalar a lavoura, a equidistância da semente e a colocação do fertilizante, ali determina todo o sucesso ou o insucesso da lavoura. Então é bastante delicado. Então, digamos, a fase mais importante, né? Claro que tem todo aquele processo de escolha da semente, enfim, mas é a fase, uma das mais importantes, né, Evandro, do processo do produtor, né? É um processo bastante difícil de ser controlado, haja vista que hoje as máquinas, as semeadoras e plantadoras, elas estão muito atreladas a sistemas mecânicos. E esse sistema mecânico, ele depende muito de rodados, e esse rodado ele não traduz efetivamente um processo efetivo da equidistância e da questão da plantabilidade. Então a gente está trazendo muito essa questão de nossas áreas, que se chama, nós estamos trazendo esse processo para a Smart Farm, que é a fazenda inteligente, onde a gente trabalha a questão de ambiente relevante em função do desafio, e essas construções em cima de tecnologias que venham a trazer para o produtor um melhor sistema e um melhor componente que ele possa ter tranquilidade de fazer essa implantação da lavoura. Talvez uma segurança também, né, Evandro? Exato, é a segurança de que realmente o processo seja mais customizado para a questão da realidade dele, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para médicos e empreendedores do agro, né? Olha só. E aí o que eu criei? A engenharia por si só é muito visual, então eu criei um infográfico que trazia um bisturi cortando o solo, que é o processo cirúrgico que a gente chama. Então o plantio é um processo cirúrgico em que o solo tem que estar bem construído, ele tem que estar para receber a semente e o fertilizante, ele tem que estar muito bem conduzido e manejado de forma preservacionista, né? Então essa conservação do solo faz parte de um componente básico antes de qualquer tecnologia. Então a gente vê hoje enxame de drones, muita plantadeira, semeadoras, então com muita tecnologia, mas a gente tem um cuidado muito especial com o solo, e o solo que vai responder a toda essa demanda tecnológica, né? Que é um dos pontos que a gente mais tem visto falar, né? A questão do cuidado do solo, revitalização do solo, análise de solo, né? Exatamente, esse é o caminho que a gente possa trilhar realmente numa superação da adversidade. Nós temos muito problema de solo, a questão da compactação pela exposição do solo, a questão do monocultivo da soja, né? Nós temos quase 8 milhões cultivados no Rio Grande do Sul, apenas 1,5 milhão é plantado com culturas inverno. Então olha esse déficit, né? Então é inaceitável hoje economicamente para um produtor ficar 6 meses sem trabalhar. Exato. Cultivo, né? E a gente tem condições, né, para movimentar e para ter essa cultura aí, né? Exatamente. Então a gente se
está trabalhando um processo muito forte na questão da aplicação de fertilizante em taxa variável na linha de semeadura. Quer dizer, hoje se fala muito em taxa variável na semente, na questão do corte linha a linha, na compensação de curva. E a gente está entrando muito forte também na questão de você mapear esse solo através de um coletor de amostra estratificada de solo. Olha só. Então, um trabalho desenvolvido em conjunto, em parceria com a Embrapa, em que a gente faz essas coletas e realmente determina a quantidade correta de fertilizante em função de uma realidade em que é construído o plantio direto. O plantio direto ele é realizado em camadas de solo, não existe o revolvimento. Então, o que vai determinar essas análises? Sim? Então, a gente vai gerar realmente os mapas de aplicação em função da fertilidade e taxa variável. Isso vai trazer um benefício extremamente grande para o produtor, que ele vai fazer a aplicação onde realmente precisa. Precisa. Né? Eficiência, menos custo. Exatamente. Né? Tanto custo quanto eficiência, quanto a questão ambiental, né? Temos muito problema hoje de excesso de uso do fertilizante, além do custo, né? Então a gente está trazendo isso aí. E nessa questão da avaliação, a gente já somatiza essa análise do solo, química, somatiza com a questão física, porque se o fertilizante ou o nutriente já está disposto naquela camada, ele não precisa usar fertilizante. Então a gente fez mais de 1.800 amostras de solo estratificado no norte do Rio Grande do Sul. 40% não precisou recomendação de uso de fertilizante. Olha que bacana, que bacana. É bem impactante. Antes de tu me falar quando é que a gente vai ter isso, né, já efetivo assim no mercado? Praticamente nós estamos agora com a fase final de validação com a Embrapa e possivelmente para 2026 já vai, olha aí, ou até antes disso vai estar já colocado ao mercado, para realmente nós termos um processo muito mais analítico e muito mais assertivo do que fazer realmente em termos de recomendação de uso de fertilizante. O agro sempre foi um precursor, assim, né, da tecnologia. Eu sempre vejo, assim, que a gente agora está nessa onda do carro elétrico e tal, e a gente já tinha máquinas, colheitadeiras elétricas, tratores elétricos no agro bem primeiro, né? Então a gente vê que essa cultura aí da tecnologia no agro, ela muito vem, eu sempre digo que vem primeiro pro agro. E isso é muito legal, assim, quando a gente consegue perceber o quanto o setor também ganha com isso, né, Evandro? Mas eu queria voltar um pouquinho, assim, nesse panorama. A gente sabe que a gente já está aí na fase de desenvolvimento das culturas e quais são os desafios, se a gente puder trazer mais palpável, que o produtor enfrenta nessa questão do plantio, com relação à perda de insumos, precisão, eficiência, que tu vê na tua visão, assim. Na verdade, como eu falei, né, o processo plantio é extremamente importante para a construção de uma lucratividade, de uma rentabilidade do produtor. Então é bastante desafiador. E a questão climática, vocês viram, hoje chove, a concentração de chuva está muito grande em pouco tempo, e a falta de chuva também. Então hoje nós temos, por exemplo, 8 dias sem chuva, nós temos problemas sérios de condição de cultura. Quer dizer, nós temos que trabalhar muito a questão da raiz, a escarificação biológica, né? Eu estava falando das culturas de inverno e verão, nós temos também a questão do vazio outonal, quer dizer, a cultura de verão colhida até a entrada da cultura comercial e inverno. Você tem que fazer um trabalho ali de alocação de raízes e proteção de solo. E esse solo é o maior armazenador de água que existe. Então a gente, por exemplo, a gente tem casos de uso de irrigação em que o pessoal está tendo muito problema de compactação. Então são coisas que o agricultor tem que procurar e analisar essa questão muito do trabalho e manejo do solo de forma conservacionista, é o primeiro passo, né? Na sequência, o plantio tem que ser conduzido de forma em contorno e não morro acima, morro abaixo. Porque cada linha de plantio ela se torna um micro terraço. Então a água chega, ela é infiltrada onde tem realmente semente e fertilizante. E a gente vê muito na região aqui, morro acima, morro abaixo, é incompatível com o uso adequado do solo, né? E também tem a questão do terraceamento, né? Que é o sistema For Windows que a gente utiliza na nossa Smart Farm, que realmente traz um grande aporte
de água, ou por excesso ou por falta. Então ele consegue disponibilizar para a planta momentos de déficit hídrico, a água fica retida, e em momentos de excesso ele é dimensionado em função de um número pluviométrico, um dado pluviométrico de 15 anos, em que aconteceu um ápice hídrico de 120 milímetros em 2 dias. Então o terraço foi dimensionado para 140 milímetros. Então é o primeiro ponto que eu vejo em que o agricultor precisa efetivamente cuidar do solo. Depois vem a tecnologia. E essa questão também de a gente termos a viabilidade da propriedade também é muito importante. O agricultor tem que aprender a fazer contas, né? Quando se ganha, porque o agricultor ele começa a investir a partir do momento que o preço da soja está alto. Então ele tem que ver o que está sobrando disso para investir. E nessa questão a gente entra muito forte na questão de trabalhar e aplicar o fertilizante, que ele corresponde a 35% a 40% do custo de formação da lavoura. Então ali é o momento exato do produtor ter essa noção de que precisa, assim como tu falaste, ter uma análise de solo, ter uma recomendação, ter um equipamento que possa aplicar de forma precisa e uniforme na questão do plantio, né? Uhum. E o Wander, me diz uma coisa, você tem métricas falando em ganhos, né, e perdas, principalmente, assim, porque a gente fala que o produtor, ele precisa fazer as contas, e às vezes, assim, realmente, tipo, às vezes tu, por não fazer essa conta, eu não consigo perceber o quanto eu perco, né, numa eficiência, usando uma tecnologia, por exemplo, desperdiçando a quantidade de insumos. Vocês têm métricas de perdas do não uso das tecnologias de aplicação? É bastante significativa, Fábio. Por exemplo, assim, a gente tem dados de eficiência de aplicação ou de não necessidade de aplicação de 13,8% fertilizante. Daí para mais, sempre a mais, porque a gente faz uma condição já de solo, de plantio em sistema, quer dizer, o solo já está com uma condição boa. Mesmo assim, a gente consegue reduzir o fertilizante em 13,8%. Então, na prática, a gente vê muito a importância de aplicar o fertilizante a taxa variável na linha de semeadura. Não só a semente, aí tem a questão do corte linha a linha, a compensação em curva, a questão de aplicação por zona de manejo e mapa de fertilidade. Então, reunindo todo esse aparato tecnológico, nós temos de 13,8% a menos de fertilizante e 6,5%, 6,4% de ganho de produtividade. Olha aí. Então, somando isso aí, fica na casa de 18% a 22%, iniciando o processo, né? E aí, se fizer mais a questão do mapeamento, então tem um mapeamento a partir da amostra estratificada, mas, a redução é bastante expressiva, podendo chegar até 30%, sem sombra de dúvida. Uhum. E me diz uma coisa, essa disseminação da informação, né? Tipo, essa não aderência, digamos, a toda essa tecnologia, se deve a uma questão investimento mais cultural, ou a disseminação da informação ainda não está tão eficiente, digamos assim? Ela chega até o produtor? Aí que tá, nós estamos nessa fase de, até vamos montar junto com o Sebrae, com o Senar, a questão da unidade de difusão tecnológica. Então vai ser constituída no nosso Smart Farm essa questão de propagar para o produtor, independente do tamanho dele. Nós temos tecnologias e uso de smartphone para acionamento de motores elétricos em máquinas implantadoras de 5 linhas. Então pega o pequeno, o médio e o grande produtor. Então vai chegar até ele. Mas em termos de solo, em termos de sustentabilidade, em termos de realmente um manejo correto do solo, isso aí vai ser, nós estamos com o governo do estado colocando uma questão, uma política pública que incentive essa questão conservacionista. Que legal. Porque não adianta ter tecnologias, ter todo um aparato tecnológico se o solo não for realmente conservado e receber uma semente e o fertilizante de forma que ele consiga realmente trazer uma tradução efetiva na rentabilidade e lucratividade do produtor, né? Como eu falei, as 3 porteiras, antes da porteira está muito bem, depois da porteira já está colhido, mas dentro da porteira realmente é o complexo de todo o agro que está dentro dessa condição de campo, né? É aquele tema de casa, né, que precisa ser olhado, precisa ser feito e precisa ter um cuidado muito grande, né, Evandro? Porque são vários desafios, né?
E me diz uma coisa, Evandro, sobre com todas essas tecnologias que a gente tem no mercado, né? Como é que, quais são os critérios que o produtor pode ter para escolher uma tecnologia eficiente, assim? Como é que ele pode tomar uma decisão assertiva acima de todo esse leque de tecnologia que a gente vê por aí? A gente enxerga não só no agro, mas em todos os ramos da atividade. Você está acabando de falar da inteligência artificial, né? Eu acho que precisa conhecimento. Eu acho que precisa unir, como eu estou no Tecnoagro, né, que é o Parque Tecnológico do Agro aqui de Passo Fundo. Eu estou no Centro de Competência em Agricultura Digital. A gente busca muito a questão do conhecimento, e esse conhecimento tem que chegar e aplicar dentro da área do produtor. Então, eu acho que o conhecimento é a chave para toda essa busca e essa mudança, esse review que precisa ser feito, que a gente está chamando de redesenho do sistema de plantio direto. Então, Que legal. Vamos falar sobre isso melhor para nós entender, né, Ivan? Mas eu acho que é realmente a chave está no conhecimento, né? Eu acho que independente de qualquer área que a gente trabalhe, e a nós como ser humanos, cada vez que a gente busca mais conhecimento, mais resultado a gente tem, mais sucesso a gente tem, né? Então acho que a chave é realmente não só no agro, mas na nossa vida como profissional também, né, Evandro? Conhecimento. E a gente sabe que, né, a gente está comentando sobre a questão do agro ser um setor um pouco mais conservador, mas tem à disposição todas essas tecnologias, todos esses avanços. E esse projeto, fala um pouquinho mais sobre esse projeto da Fazenda Farm, como que é? Smart Farm. Smart Farm. O que seria isso? Porque não deixa de ser um projeto que vai fomentar a educação, a cultura, né? Exatamente. O conhecimento. Ele é bastante amplo, né? Então a gente está constituindo e montando todas as tecnologias, a gente fala desde a parte de conservacionismo, a questão da telemetria, a questão da conectividade do campo, né? Então é todo um trabalho em cima de sistemas, por exemplo, o sistema digital de plantio de verão, né? Nós temos um sistema digital de plantio de culturas de inverno. Então a gente fez um trabalho bastante legal com a Biotrigo, desenvolve a tecnologia, porque a gente fala em semente, né? E o que é semente, né? Traduzindo, semente é um chip. Então tem uma carga muito importante de trabalho, de tecnologia aplicada numa semente, né? E a gente vê assim, a análise que a gente faz é muito clara em cima das perdas, o que está acontecendo que a gente não consegue acessar esse nível de produtividade que a semente dispõe, né, para a questão da produtividade. Então a gente tem o que a gente tem, né, desculpa, a gente tem N tecnologias de semente cada vez mais avançadas, né? E aí o potencial genético, ele acaba se perdendo nesse sentido? Exatamente, nós temos dados assim, por exemplo, o potencial genético de uma semente de soja, 180 sacos por hectare. O que uma primeira perda que acontece realmente é por déficit hídrico. No solo. Nós perdemos 78 sacas de soja por déficit hídrico, por não ter essa questão conservacionista, a questão do plantio em contorno, toda essa... Ou seja, né, Ivano, fazendo uma comparação, mas tipo assim, é que nem tu tem uma Ferrari, no Brasil não conseguia usar porque não tem estrada, Exato. Né, para poder... A gente perde 55 sacas por manejo. Aí tu vê, faz a conta, né, de 102 sacos, menos 55, nós estamos com 52, 53, né, 50 sacos de média Brasil de produtividade. Então olha quanto se perde. E aí que a gente trabalha a questão do manejo, né? Então, com o manejo, a gente consegue ter dados de produtividade, assim, de milho, por exemplo, 240, 250 sacos na nossa Smart Farm, sem irrigação. Olha só. Soja, em torno de 100 a 110 sacos. O trigo, por volta de 95, 100 sacos. Então, a gente percebe que esse ganho de produtividade é possível desde que a gente entre nessa questão de avaliar primeiro o déficit hídrico. O segundo perda, como eu falei, que é a questão do manejo, perto de 50 sacos, é por regulagens de plantadoras. Olha só. Então as regulagens, tu procura regular, mas ela não atende o ajuste feito e determinado pelas tabelinhas da máquina lá. Então quando tu começa a deslocar a semeadora, tem toda a perda por patinagem, perda por relevo, perda por tração. Então tem uma série de perdas que o rodado transmite para os sistemas de dosagem de fertilizante e semente por elementos mecânicos. Aí. Evandro, me diz uma coisa, a gente tá falando uma coisa, até me veio o Dirceu Gassin aqui na minha cabeça. O Dirceu dizia assim, que seria pra gente ter o ganho de produtividade cada vez maior, a gente tem que fazer o básico bem feito, né? E aí tu tá falando assim de regulagem de plantadeira, e processos que a gente sabe que o produtor
ele tem conhecimento e na prática o que falta, assim, para que a gente consiga ser mais eficiente mesmo e tornar essa eficiência, principalmente das tecnologias, o uso da tecnologia, com resultado para o produtor? O que está faltando? Faltando essa questão do conhecimento, né? De acessar, alguém tem que fazer alguma coisa para a implantação de tecnologias e trazer o produtor e entender a nível de chão de campo mesmo, que a gente chama de ambiente relevante. Então ali cada um constrói a sua realidade, porque a diversidade de produtores que a gente estava comentando, a categorização que existe na área agrícola é muito, muito extensa, né? E o tempo como passa, a gente preocupa muito com a questão da sucessão, né? Então a gente vê que o jovem no campo hoje, ele está muito mais aberto à questão das tecnologias, Sim. a entender e buscar e levar conhecimento para o pai. Sim, e eu vejo assim o jovem também com uma visão, além de mais estratégica, mais geracional, assim, na questão de gestão, né? Tocando o negócio, a propriedade, a fazenda, como um negócio mesmo, né, Evandro? Exatamente, e nessa questão do profissionalismo, né? E eu digo mais, se as pessoas não focarem na questão conservacionista, muito brevemente vai dar um êxodo rural bastante grande, né? Vamos ter muito problema na questão de não ser viável a propriedade pelo fato de não estar adotando práticas conservacionistas. E a essência, o patrimônio maior do produtor é o solo. Com certeza. E aí essa busca com os meninos, com essa gurizada nova, eles têm que estar linkados nesses propósitos, não só tecnológicos, né? Mas também a questão conservacionista e realmente trazer essa cultura para as áreas, produtores. E aí eu digo assim que entra o Sebrae Agro, o Senar e a própria Embrapa, né? As universidades, De pesquisa. O professor Elmar Floss esses dias falou sobre a questão dessa difusão mesmo da informação, das tecnologias de aplicação no jovem dentro da universidade, o quanto eles têm de conhecimento, né? E quantos professores também podem tá levando isso, né? Que tu disse, é educação e conhecimento, né? E o que eu digo mais, eu acho que a velocidade das transformações são muito grandes e as universidades, a entidade de ensino, enfim, tem que estar acompanhando esse movimento. Então, por isso que a gente tem o Tecnoagro realmente para trazer essa difusão. Nós temos um trabalho bastante legal. Que legal. Com a questão dos alunos, junto com o Sicredi, o Instituto Manager, para fazer essa questão de trazer realmente a tecnologia e atrelar ao propósito de cada área, de cada unidade produtiva, né? Então acho que a gente está construindo isso aí, vai ser bem legal. E é um processo, né? A gente também, né? Vocês como estão difundindo, vocês estão trabalhando nesse sentido, vocês são praticamente um elo importante entre a informação, o conhecimento e a aplicação prática, né? É verdade, informação com credibilidade, né? Evandro, voltando só um pouquinho, queria entender um pouquinho essa questão da fazenda. Eu vou poder ir lá conhecer na prática todas essas tecnologias. E qual que é a ideia de vocês? Quando que isso vai estar acontecendo? Como é que está o plano? Nós estamos construindo, né? Então a gente mandou uma carta de interesse junto ao Centro de Competência de Cultura Digital e a Embrapi. Então, para fomentar essas questões. Mas aí a ideia é nós realmente fazermos difusão, dias de campo, encontros. Na prática, mostrar o que a gente pode estar sendo eficiente, né? Exatamente, levar como está acontecendo, já acontece de várias formas, né? Então, a gente está trazendo essa questão de realmente difundir as tecnologias e que chegue até o produtor de uma forma mais rápida e segura possível, né? Porque... E eu estava comentando, né? O agricultor só faz investimento em função do preço da soja. E a gente não quer que isso aconteça. Pelo contrário, eu acho que ele tem que usar a margem de lucro, ele tem que entender o que é a lucratividade, a rentabilidade. Então esse é o primeiro passo, né? Então a gente está fazendo um trabalho que vai ser construído junto com o Sicredi. Então a expertise do Sicredi trazer para o produtor essa questão dele realmente... De gestão, talvez. Gestão e aprender a fazer conta, né? Exato. E tu falou assim, em questão ali de gestão, de lucro, né? E tu trouxe antes um assunto muito importante, que até gostaria que tu falasse um pouquinho mais, sobre a questão de políticas, né? Econômicas, incentivos, produtor que vocês também estão vendo esses projetos. Como que é essa tua ideia? Onde é que tá, pra onde tu tá indo? Nós temos audiência com o governo do estado, amanhã até, casualmente.
E a gente, em 2017, nós tínhamos um programa, até uma política pública realmente para disseminar a questão do conservar para produzir melhor. Um programa bastante importante que até nós somos escolhidos na região norte do Rio Grande do Sul como primeiro lugar na questão de ser produtor e agricultor, conservacionista e produtor de água. Então recebeu essa premiação. Que legal, parabéns. E obrigado. E a gente entendeu essa premiação como uma responsabilidade de replicar todo o nosso propósito lá, de todo o conhecimento em cima desse propósito. Então a política pública realmente eu acho que se embasa no sentido de preservar e conservar. Num segundo momento, entra as tecnologias, como eu comentei, né? Existe um sistema de terraceamento, um sistema For Windows, que foi uma ideia que foi construída pela Itaipu Binacional e que tinha muito problema de lama nas turbinas. Então eles construíram esse sistema de terraceamento de plantio em contorno com a Universidade de Viçosa. Então a gente trouxe para cá e nós tivemos excesso de chuva gigantesco, né? E os terraços resistiram. E outro ponto que eu coloco também é que nós temos 8 a 10 dias de falta de chuva, mas a água fica lá. Então, eu acho que essa política pública tem que ser externada, né? Com certeza. Com a Emater, com o Senar, o Sebrae Agro, a própria Embrapa, e o governo do estado, que é essa ideia de realmente nós não termos essas perdas por déficit hídrico ou por excesso de chuva, excesso pluviométrico, né? E aí vai de um planejamento, né, Evandro, de uma organização e até de incentivos mesmo dessas instituições, de entender essa importância, né? Exatamente. Tem o caso da BH também, que ela vai utilizar muito na questão já usa na questão do biocombustível e também na questão do etanol. Eles vão ter um programa de reconhecimento aos produtores que, em bônus, que os produtores que têm a questão do manejo conservacionista de solo, que vai ser feito um rastreamento em termos de cultura, para realmente toda a cadeia produtiva estar inclusa a questão do biocombustível e do etanol. Então são políticas assim de empresas que já está sendo colocadas em prática para o produtor que for fornecer, ele ter esse reconhecimento. Um bônus, um incentivo. Exato. E a gente, falando em questão de incentivo, sustentabilidade, toda essa questão de revitalização de solo, tu tinha comentado sobre a questão de carbono, né? E trouxe alguns dados interessantes, Evandro. Vamos compartilhar com o pessoal. Esse dado é bem importante. Nós tivemos uma fonte que não posso divulgar porque foi um trabalho muito criterioso, porque pode ser usado contra eles, né? Mas enfim, foi um dado importante a questão do fertilizante, né? Que a gente fala que o consumo de fertilizante hoje no Brasil está na casa dos 40-45 milhões de toneladas. E para prospecção, processamento e logística desse fertilizante, desde a fonte até o produtor, ele consome 45 bilhões de toneladas para produzir 45 milhões de toneladas de fertilizante. Então veja que aquele dado que eu te passei, né, de nós efetivamente reduzir o consumo de fertilizante, quanto vai impactar em torno de 20 a 22% na linha de semeadura, quanto vai impactar nessa questão do carbono gerado, né, emitido, né? Tem que ser a gente tem uma associação bem prática em termos de emissão e sequestro, né? Por exemplo, a indústria, a área urbana emite carbono, o agro sequestra. Então a gente tem dados assim, por exemplo, a cultura do trigo, né? Então só um hectare de trigo sequestra em torno de 7,6 toneladas de carbono. Então é muito importante e impactante nós termos, até por a questão agora do usina de etanol, da BH, termos a cultura do trigo bastante difundida também nessa questão do sequestro de carbono. E é mais um ponto positivo, né? Exatamente. Porque, tipo, ele tem a questão do próprio ganho da economia, de ter uma eficiência, né, no uso do insumo, enfim. E ainda tem toda essa questão da sustentabilidade, dessa emissão toda de carbono. Sim, a gente é extremamente, por exemplo, nós temos no Brasil até três cultivos anuais, né? Isso aí não existe lugar no mundo, em nenhum lugar no mundo acontece isso. É verdade. Nós somos muito eficientes e efetivos nessa questão, né? E agora com essa questão da Europa com o Mercosul, esse acordo, vai ser muito cobrado isso aí, porque o solo europeu, 53% do solo europeu está contaminado. Exato. E dentro dessa contaminação, a gente tem uma parceria também com uma indústria de fertilizante aqui no Brasil, que já está no Brasil,
que utiliza o fertilizante microgranulado. Esse é um fertilizante inteligente que ele é colocado junto com a semente, soja e milho, e em dosagens muito baixas, 40 a 45 quilos por hectare, ao contrário do NPK de 300 a 400 quilos. Olha só. Então a gente tem essa máquina nossa, foi atrelada uma caixa adicional em que joga esse microgranulado junto com a semente, e ele tem uma eficiência muito grande, ele é a fonte básica de fósforo, né? E micronutrientes. Então o arranque de raiz e todo um processo de cuidado com o solo, ele não tem residual a ponto de como o NPK, de levar para as águas subterrâneas e superficiais. Então esse micronutriente microgranulado, ele faz uma espécie de, por exemplo, assim, a mãe quando nasce o filho, o primeiro alimento que o filho tem é o leite, né? O primeiro leite, né? Esse é o mesmo caso. Então a primeira emissão da radicela, da semente, ela já está sendo nutrida. Olha só. Então é muito bacana esse projeto, já está em Passo Fundo. Nós estamos há 5 para 6 anos já produzindo esses dados, essas produções bastante relevantes com esse tipo de aplicação, né? E na caixa da frente, caixa frontal, onde seria utilizado o NPK, a gente aplica de forma simultânea o cloreto de potássio. Então ele é colocado, não precisa fazer uma aplicação adicional. No momento do plantio, simultaneamente é colocado o cloreto e o microgranulado. Gente, é muito eficiente, porque daí tu também faz uma única aplicação, ganha tempo, né? Exatamente. Ganha eficiência. Exatamente. A questão o tempo operacional da máquina, menos paradas, né, para 10 vezes menos do que o sistema convencional. Ela está repondo, reabastecendo a máquina, né? E a questão climática, né, que a gente fala, como eu falei, o processo cirúrgico, também tem essa questão de condição de campo, né? Então pode plantar muito seco e não pode plantar muito molhado. Tem que ter uma condição apropriada para receber esse processo cirúrgico que é o plantio. Então esse ganho operacional é relevante em termos de instalação da lavoura, né? Nossa. Evandro, tu trouxe várias questões, né, sobre, se eu fosse te fazer uma pergunta agora, o que vem por aí com relação às novas tecnologias. Tu já me trouxe questão ali até a própria revitalização do sistema do plantio direto, que é uma coisa que achei super interessante em 2026, né? Vocês vão estar aplicando várias outras questões, assim. Mas se a gente fosse elencar o que de prioridade, qual que seria a primeira avanço tecnológico que o produtor pode receber e que vai fazer essa revolução, assim, porque tu falou vários, né? A gente fica centrado muito no sistema digital de plantio, né? Que é essa questão de você desatrelar os sistemas mecânicos para um sistema elétrico e que ele faça todo um trabalho de adequação à plantabilidade. Quer dizer, a instalação da lavoura em termos de plantio, isso já está disponível, já existe. Olha aí. Já existe, tá na mão já, vamos dizer assim. E se o produtor quisesse se informar mais sobre isso? Nos procura, a Fertisystem realmente trabalha nessa questão, foi pioneira, até com o evento da ENCIA, com o professor Elmar Foz. Em 2014 nós lançamos a primeira plantadeira elétrica do Brasil. Que legal. E ali houve uma construção, né? Então eu digo assim, vai haver a questão da telemetria, como eu falei. Então, em função desse equipamento, do sistema digital de plantio, a gente vai estar atrelando muita tecnologia. Por exemplo, hoje existem muitos avanços, como tu comentaste, tratores elétricos, né? Tá, mas e a plantadora elétrica? Que é onde realmente as coisas acontecem. No início ali, né? Já está disponível, né? Então vai ter uma evolução bastante grande, bastante importante nesse propósito, né? E eu digo assim, a nível mundial está se olhando, né? A questão dos sensores, né? A gente desenvolve sensores também para monitorar se realmente e efetivamente o fertilizante está caindo. Existem muitos sensores de semente, mas de fertilizante a gente já tem disponível também um sensor para fertilizante. Olha aí, que interessante. Para evitar embuchamentos, evitar falhas de aplicação do fertilizante, ele vai detectar e vai informar. Então o produtor ele vai estar assistido dentro do trator com toda a tranquilidade que a máquina vai estar realizando para ele. E que não comentei antes, né? A partir disso nós vamos ter dados e esses dados vão gerar algoritmos e esses algoritmos vão ser trabalhados com inteligência artificial, que também é o nosso propósito, trabalhar essa questão de dados e que vai reportar a questão de ganho do produtor no final. Então são ferramentas e elementos que a gente está construindo para que isso aconteça, né? E, Evandro, na tua percepção, em quanto tempo, assim, essa mudança? Porque a gente estava falando antes de velocidade, né?
Então, o que acontecia que nem na nossa área, por exemplo, que a gente fazia, sei lá, com inteligência artificial demorava 1 ano, hoje 6 meses e daqui a um pouco vai ser menos de 1 semana, né? Em que velocidade tu acha que essas questões dos avanços tecnológicos vão estar na prática? Porque a gente já vê que tem muita coisa acontecendo que daqui a um pouco assim vai impactar, por exemplo, a minha não aderência a essa questão de tecnologia, principalmente no plantio. O impacto maior é financeiro, né? E econômico da propriedade. A sustentabilidade econômica da propriedade, ela vai ter que ser revista pelo fato da continuidade. Então, a questão da sucessão que a gente falou, né? Dos filhos trazerem tecnologias para os pais, mas façam conta. Não adianta você investir numa tecnologia, depois ter que tirar ela e botar no galpão. Então ela tem que estar muito clara e ela tem que ser aplicada e tem que ser totalmente ajustada à necessidade de cada área, né? E a gente vê uma diversidade muito grande, como eu falei, de produtores, né? De classes de produtores e a tipologia Os perfis. de perfis que é muito ampla. Então eu vejo assim uma política pública, por exemplo, o tempo, né? Nós temos que dar tempo que a pessoa, que a produtor consiga adequar a sua propriedade nessa forma de manejo. Então aí, e ao mesmo tempo, eu digo assim, é muito rápido a partir do momento que você consegue trabalhar a questão do enraizamento, a questão da escarificação biológica através de raízes, a questão do terraceamento e o plantio em contorno, a resposta do solo é bastante rápida. Daí no segundo momento você entra com a questão do sistema digital de plantio. Quer dizer, esse sistema digital vai ter a inteligência para trabalhar a questão do plantio em curva, né, em sistemas já associados ao conservacionismo, e também o corte em linha, porque tu tem um terraço na parte inferior e um terraço na parte superior, como é em nível, eles jamais vão ser paralelos um ao outro. Então começa o plantio na parte de baixo, chega até o centro, depois de cima para baixo, e tu vai ter o encontro de linhas ali. Aí entra o equipamento para fazer o corte em linha. Então aí é bem interessante e eu acho que o produtor vai ter que... E bem preciso, né? Exatamente, a máquina vai fazer isso, o produtor não vai se preocupar com isso. Então eu acho que está ao alcance, sim, de todos. Eu acho que vocês estão aqui, né, a difusão de informações e conhecimento para levar até eles e se Deus quiser a gente vai conseguir trazer todo esse conjunto de tecnologias dentro da Smart Farm que a gente está propondo. Então junto com o Tecnoagro, junto com o Centro de Competência, junto com o Sebrae, a gente vai fazer com que o produtor alcance e veja na prática como as coisas estão acontecendo, tanto na aplicação tecnológica como os resultados que ele vai ter com isso, né? É bem importante. Não, e aí tu traz um ponto muito interessante que eu falo sempre assim, hoje a gente não tem desculpa para aprender o que a gente quiser, na profundidade que a gente quiser e na hora que a gente quiser, com todo o acesso que a gente tem na palma da mão, que é a internet celular, né? E o produtor também. Então, tu tem tecnologias para todo tipo de propriedade, para todo nível de produtor. Então, basta o produtor também buscar esse conhecimento, né, Evandro? E entender que às vezes a gente mesmo, como ser humano, a gente se limita por uma questão de conhecimento mesmo, às vezes até de ignorância, de entender que, tipo, essa tecnologia não serve para mim ou ela é muito cara. Mas eu não me permito ir lá conhecer e entender o que eu tenho dentro da minha realidade que pode me atender e eu posso começar a mudar os resultados que eu tenho, os ganhos que eu tenho, né? Perfeito, né? Você estava comentando também do acesso à tecnologia para os pequenos e médios produtores, né? Então não precisa ter toda uma estrutura de cabeamento, uma estrutura de CUs, de monitores. Ele pode fazer essa aplicação em taxa variável com o uso do smartphone dentro do trator. Então o próprio smartphone dele, ele coloca o aplicativo lá, então ele está uma pequena propriedade de 30 hectares, 40 hectares, que ele planta com uma semeadora de 5 linhas, 4 linhas, ele consegue ter essa tecnologia e fazer taxa variável digitando a quantidade de fertilizante que automaticamente, de forma instantânea, ele aplica a quantidade que ele acha necessária, ou por amostragem de solo, ou pela prática e vivência que ele tem do solo. Então fica muito rápido e propício para ele fazer toda essa questão de regulagens. Ou seja, uma linguagem simples que ele vai conseguir entender. É usabilidade, né? E tem que ser muito a gente pensou muito nessa questão de evitar erros, detectar um treinamento básico, por exemplo, a gente está aplicando com drones, aplicando defensivos com drone, né? Então tem todo um conhecimento, né? E essa pessoa que aplicava com um pulverizador a questão motorizada,
Hoje ele está aplicando com drone, então foi a questão assim muito rápida de pegar e de realmente acessar a tecnologia. Então a gente se preocupa muito nas questões, né? E falando da empresa, a gente tem um programa muito grande envolvendo pessoas, né? Então hoje nós formamos professores, formamos mestrados e doutorados. A gente financia pessoas dentro da empresa para difundir isso aí. Então Que bacana. a gente está muito cercado dessa questão de realmente levar o conhecimento e que o agricultor realmente se aproprie dele. Não, a gente quer ver o sucesso do pequeno, do médio e do grande. É que faz parte também do nosso papel, né, Evandro, como protagonista de tipo, tá, a gente quer uma mudança no setor, como que a gente pode provocar essa mudança? Fazendo parte dela, levando esse conhecimento, né? Então, parabéns para vocês também por esse projeto. Muitas coisas que tu trouxe ali, mas eu queria voltar num ponto, assim, eu nem sei como é que a gente tá de tempo, mas tu falou de uma questão do solo, mais de 50% do solo europeu está degradado, né? Quando a gente fala do Brasil, a gente sempre ouve assim, o Brasil é o celeiro do mundo. Na tua visão, como é que tu vê essa parte do Brasil, esses investimentos e essa evolução da nossa agricultura nos próximos anos, assim? Eu acho que nós somos a bola da vez, né? Eu acho que o agro brasileiro vai sustentar o mundo. Até porque nós temos muita área a ser expandida, muita área aberta, o que é limitado nos outros países, como a Europa e Estados Unidos, já estão com limite, eles não têm mais o que fazer. E efetivamente eles usaram e abusaram muito dessas questões do mau uso do solo, achando que esse solo tornaria perene, né? Então essa questão do desenvolvimento desse produto, desse componente, dessa fonte de fertilizante, foi desenvolvida em função de uma demanda realmente necessária do governo e da governança europeia para que esse fertilizante gerasse menos nitrato que estava contaminando as solas, né? Houve um período que não foi difundido, isso aí divulgado, mas na Inglaterra foi proibido o consumo de água de fontes de mananciais porque estava contaminado. Então o pessoal teve que comprar água para servir para a população. Olha só. Tá bem Sério, né? sério. Então a gente tá num caminho, com certeza, com uma vantagem muito grande, né, Evandro? Exato. Eu acho que tem todo o que a gente disse, a bola da vez no Brasil. E aí a gente fazendo essa questão de difusão, incentivo, provocando, levando informação, com certeza a gente consegue também contribuir, né, para esse sucesso nosso aí, do nosso setor que a gente tá. Nós temos a Embrapa aqui, né? Falando muito sobre a Embrapa, que a Embrapa tem muita tecnologia, mas também não chega ao produtor. Olha só. Então essa ideia de nós resgatar os através da Embrapa, trabalhar de forma associada essa Smart Farm com a Embrapa, com a Emater, com o Senar, com o Sebrae. Vai ser aqui em Passo Fundo, sabe? É, de Passo Fundo, 15 quilômetros do Passo Fundo vai ser a ideia nossa de montarmos essa Smart Farm. Muito legal esse projeto, Evandro. Uma aula, né, pessoal? O Evandro, assim, a gente iria lá muito tempo ainda. E eu quero te agradecer primeiramente, né, Evandro? Assim, tem muita coisa, acho que tem muito conteúdo rico. Pessoal, você que nos acompanhou até aqui também compartilha essa live pra gente poder também tá difundindo cada vez mais essa informação e esse conhecimento, né, Evandro? E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, assim, pro produtor, assim. A gente falou agora sobre a questão que o Brasil é a bola da vez. Eu acho que às vezes a gente tem essa tendência, até como ser humano, de não olhar para os pontos fortes que a gente tem, né? E não se enxergar diante aí de um grande crescimento, né? Não se apropriar do que a gente tem. E eu acho que o Brasil e o agro precisa fazer isso cada vez mais, né? Então, para a gente incentivar o nosso produtor a investir em tecnologias, a entender que tem, seja pequeno, médio ou grande produtor, sempre tem tecnologias novas e a gente aproveitar várias questões, não só o avanço dessas tecnologias, o ganho que eu tenho, mas também a própria questão da sucessão que a gente falou isso. Tem muito perfil de jovem entrando e aí vindo com cabeça nova e fazendo o negócio acontecer, né, Evandro? Exatamente, é o que a gente tem com o Tecnoagro. Então a gente quer enaltecer o Tecnoagro como um parque tecnológico e o Smart Farming vai ficar de forma perene, não é você buscar tecnologia e informação que não tem tempo hábil para o agro numa feira. Numa feira tu vai fazer negócio, mas nem sempre tu se apropria de todas as tecnologias que estão lá, não dá tempo, porque é muito pouco, uma semana tu vai numa Expo Direta e ali tu realmente tem muita tecnologia, mas tu não chega até o produtor. E essa questão do Smart Farm vai ser traduzida à realidade de cada um. Ele vai poder consultar, ele vai poder avaliar, vai ter tempo de maturar essa questão da mudança tecnológica. Então eles vão estar com a Embrapa, eles vão ouvir Embrapa, eles vão ouvir
a questão da Emater, vamos ouvir Senar, Sebrae. Eu acho que a gente vai estar junto com o Tecnoagro, com o Centro de Competência e Agricultura Digital do Rio Grande do Sul, fazendo essas questões e trazendo essas questões que o agricultor possa realmente e efetivamente se apropriar da tecnologia, independente do porte dele. Então, E trocar, né, Evandro? Porque ele vai ter a oportunidade, por exemplo, de tirar as dúvidas, de ver na prática o sistema como um todo, né? exatamente. É bem isso aí. Então, esse é o grande propósito da gente. Muito legal. Isso aí. Parabéns pelo projeto, pela empresa, não é por nada, né, que vocês estão aí onde vocês estão. Fertisystem sempre foi vista como uma empresa de muita tecnologia, de muita disruptiva dentro do agro, né? Então, é pela pessoa também que tu é, né, Evandro? Tu é uma pessoa que à frente do teu tempo, hein? Parabéns por toda essa coragem de fazer as coisas acontecerem, né? Exatamente. E precisa ser feito, né? Nós somos pragmáticos, muito práticos. Então, o agro tem que ser mostrado na realidade como ele é. Dependendo se a notícia é boa ou ruim, mas nós temos uma questão muito séria para tratar, que é a questão climática. Então, eu acho que eu deixo como mensagem, primeiro de tudo, cuida do solo. Então, cuida do solo e da família, né? A questão de sucessão. Então, acho que o pessoal tem que ter esse olhar. Depois, aí, busca tecnologia e faça a questão de controles de ganhos de produtividade para que realmente seja sustentável o negócio para próximas gerações, né? Perfeito, Evandro. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Obrigada a você que esteve acompanhando nós até agora. E a gente se vê aí no próximo Minuto Cast.